Aí a casa talvez não conseguisse funcionar, porque precisamos dos médiuns, das pessoas que vão trabalhando, dos expositores não precisam muito, mas dos médiuns, das pessoas que dão lá o passe, as pessoas que favorecem com outros benefícios que a casa nos beneficia. Então nós fazemos um conjunto e criamos um trabalho, e o trabalho se desenvolve com base na equipe. Por isso que é importante. E o André Luiz fala que nós, quando constituímos família, nós temos 2 e depois chega um terceiro para aumentar o nosso círculo familiar. Então nós 2 ajudamos o terceiro que vem, o terceiro depois vem mais 1 ou 2 e a gente vai se ajudando. E pelo certo, né? Bom a gente pensar nisso, pelo certo, aqueles 2 ou 3 que nós ajudamos, ou 4 ou 5 ou 6, no meu caso, a função deles é ajudar aqueles 2 depois, né, quando eles precisarem de ajuda, né? Então normalmente a gente inverte um pouco as coisas, né? A gente ajuda os 6 e depois os 6 não conseguem ajudar os 2, mas o certo é que os 6 ajudem os 2. Eu ouvi um relato curioso esses dias, aliás ontem, né, segunda-feira, de uma senhora que trabalha numa casa de família e ela estava dizendo que o pai tem 13 filhos, 11 ou 13 filhos, acho que 13 filhos. E ela disse que de vez em quando aos sábados eles ligam para ela e falam: olha, hoje não tem ninguém para ficar aí, não é? Porque cada um vai para os seus compromissos e a gente precisa que você venha também no sábado, né? Então aí ela fala: olha, eu posso ir, mas eu tenho que levar uns 3 ou 4 que eu tenho aqui em casa. Não, pode levar, não tem problema, né? Então dá um jeito, favorece ela, né? Para que ela também favoreça eles. Então nós precisamos pensar nesse sentido. E aí vem a missão dos espíritas. Eu não sei se eu estou falando para um grupo eminentemente espírita, que já conhece a doutrina, quem está vindo conhecer pelas primeiras vezes. Não, acho que a maioria, todos conhecidos, né? E a gente vai lá em Kardec e vai perceber a nossa missão, o nosso trabalho. E o Kardec fala para a gente, os benfeitores amigos falam para a gente que a gente não tem que temer, a gente tem que divulgar, tem que falar, tem que difundir a ideia espírita, porque a gente percebe no mundo as pessoas com grandes sofrimentos, vivendo assim um drama muito grande, que no fundo, ele pode ser minimizado, ele pode ser diminuído, mas é que a gente não consegue encontrar como, não consegue saber como. A doutrina espírita explica para a gente claramente. Nós não estamos na Terra pela primeira vez, nem pela última. Nós não somos da Terra, estamos na Terra e vamos voltar para os nossos locais de origem, que é o plano espiritual. Então, às vezes, a gente entra assim em um processo de sofrimento terrível por conta de algumas coisas que acontecem na intercorrência da vida, e a gente fica, sabe, pessoas às vezes ficam anos e anos rodando em torno daquele sofrimento que, com o entendimento da doutrina, a gente poderia ter minimizado. Puxa vida, passei anos com esse sofrimento. Quem já não ouviu falar, por exemplo, de pessoas que quando perdem um ente querido, ele não consegue se restabelecer mais, ele guarda lá o quarto da pessoa, as roupas da pessoa, a cama, as coisas que a pessoa tinha, mantém aquilo por anos e anos. Quem é que já não ouviu falar uma situação dessa, que a mãe às vezes tem 5, 6, 7 filhos, perde um dos filhos, fica de luto o resto da vida, e os outros 5, os outros 6, parece que não significava nada, não é? Então a gente vai devagarzinho percebendo isso, e vai entendendo que a nossa missão na Terra é justamente essa. E eles fazem um alerta interessante para a gente, porque algumas pessoas têm um pouco de medo da divulgação, ainda mais agora, né? Agora parece que nós estamos vivendo aí uma guerra do medo, onde quanto mais a gente deixar as pessoas temerosas, melhor. Cada situação que a gente vê, cada notícia, cada coisa, fulano, aconteceu um problema de violência lá, não sei aonde, a gente já fica com medo aqui. O metrô, uma pessoa morreu no metrô, pronto, a gente já não quer mais andar de metrô. Já pensaram um negócio desse? O fulano entrou, uma pessoa na casa do fulano, já fica com medo, já quer mudar, quer ir para apartamento. A gente vive assim, ainda mais agora, nos últimos anos, como nós fomos colocados numa situação assim bastante delicada, onde algumas pessoas assim tinham profundos, e ainda tem, medo profundo de viver. Nós não estamos com medo da morte, nós estamos com medo de viver, porque quando a gente deixa de viver, a gente morre. Nós estamos com medo de viver. Mas é muito perigoso, mas tem isso, tem aquilo outro. Compreensível, tomemos os cuidados básicos, porque na verdade é uma coisa interessante, né? Quem será que cuida da gente, não é? Será que a gente esqueceu disso?
Será que a gente esqueceu que existem leis perfeitas na criação? Ah, existem leis perfeitas, mas a gente não pode fazer tais e quais coisas. Tá certo, mas você vai fazer o quê? Você vai aí viver as facilidades e os prazeres do mundo? Ou você vai viver de acordo com os preceitos cristãos? Se você for viver de acordo com os preceitos cristãos, não tenha medo. Agora, se for para festas, alegrias, baladas e não mais o que, aí nós precisamos pensar, não é? Se devemos e se estamos na condição de enfrentar isso. Agora, se nós estamos na linha de frente para Jesus, para a doutrina, eu não entendo por que a gente tem tanto medo. Mas vamos voltar lá na nossa missão. Ele diz para a gente que as armadilhas de lobos não servem para ovelhas. Olha que interessante. A armadilha de lobo não serve para ovelha. Você já não viu todos os dias nas redes sociais? Ufa, eu consegui. Eu já estou há 7 dias em abstenção. Olha, 7 dias. 7 dias, o povo está tudo desesperado, acho que eu desencarnei. Eu falei, não, já era para mim ter desencarnado 2 anos atrás. Eu ainda estou encarnado, mas eu estou conseguindo na abstenção de 7 dias sem nenhuma rede social. Ufa, graças a Deus. Mas a gente vê nas redes sociais as pessoas, olha, o fulano vai ligar para você, vai pedir o seu RG, o seu CPF, seu endereço, seus dados, a senha do seu banco, a senha do WhatsApp, a senha não sei do que, você vai entregar para ele e vai te fazer um mal. Será que dá para a gente prevenir todos os golpes que existem aí com as pessoas? Será que todos os dias não tem inteligências infelizes aí que estão criando condições para colocar as outras pessoas em situação constrangedora? Como é que a gente se protege disso? A gente se protege com isso que Jesus disse. Os lobos caem em armadilhas de lobos. Então é assim, se você caiu numa armadilha dessa, olha bem o que você anda fazendo, porque provavelmente você não é ovelha. É muito forte falar isso, né? Provavelmente alguma coisa a gente precisa corrigir, a gente precisa melhorar, não é? Porque armadilhas de lobos não servem para ovelhas, por isso que nós não precisamos temer, tá certo? Então ele fala, mas será que nós não estamos vendo as coisas acontecerem? Olha o que ele fala em 1850. O velho mundo está em ruínas. Vocês já ouviram isso? Sabe quem é o velho mundo? Da onde nós viemos? Europa. Está em ruínas. Desde 1850, está em ruínas. A gente tem percebido isso, né? Tem percebido. Ai, mas é um lugar tão assim, tão assado. Tem pessoas assim, tem pessoas assadas. Mas os novos apóstolos da fé que somos nós aqui no Brasil, precisamos ter essa consciência, não vamos desrespeitar ninguém em absoluto, mas nós precisamos fazer essas pessoas entenderem. Espera um pouquinho, desapega um pouquinho, vai. O corpo é provisório, daqui a pouquinho a gente vai embora. Alguns anos, para uns é 60, 80, para uns é 100, mas todos nós temos um momento em que nós precisamos despedir do mundo. Então nós vamos começar a entender e ajudar as pessoas a entenderem, a pensarem, a verem as coisas com uma percepção maior. A percepção maior é justamente essa, olha, você não é daqui, nós não somos daqui. Já foram fazer uma viagem, chega no hotel, né? Um hotel maravilhoso, comida maravilhosa, roupa de cama e tudo lindo, maravilhoso. Aí você fala, meu Deus do céu, só vou ficar aqui 3 dias, está tão bom aqui, né? Só 3 dias, a gente quer ficar lá, mas o nosso lugar não é ali. E a gente tem que voltar para a nossa cama que está com o pé quebrado, né? O lençol que está endurecido pela máquina de lavar, essas coisas, né? A toalha, né? Que a gente ainda não aprendeu a lavar ela direito. Estamos 20 anos tentando aprender a lavar a toalha, a gente não aprendeu ainda, não é? Então, a gente tem que voltar, não é mesmo? Então é assim, nós vamos ter que voltar para o mundo espiritual. Isso é uma coisa óbvia. E o que nós pudermos fazer aqui para ajudar as pessoas que estão vindo com a gente, que estão nos acompanhando, que estão na nossa retaguarda, que estão na nossa frente, a entenderem que esse sofrimento pode ser relativo. Uma perda de um ente querido é difícil, a gente compreende, mas não é o pior. Os espíritos não cansam de dizer para a gente, olha, viver na Terra, né? A gente está pensando que aqui é o nosso lugar, mas na verdade, quando a gente passa para o outro lado da vida, olha, Sócrates, 500 anos antes de Jesus,
ele falava que a encarnação era um problema grave. Tanto é que existem cogitações de que ele cometeu suicídio. Sabe por quê? Ele foi obrigado a tomar aquela cicuta. Mas tinha uma opção. Sabe qual era a opção dele? Sair da cidade dele lá. Ele falou: o quê? Eu nasci aqui, eu me criei aqui, eu vivi aqui, eu sobrevivi aqui, eu aprendi as coisas aqui, eu vou ficar aqui, ninguém vai me tirar daqui. Eu só saio daqui morto. Olha só. Mas porque no fundo ele sabia que o corpo é um aguilhão do espírito, não é? Quando a gente está no corpo, já pensaram? Nós temos que alimentar o bicho. Ai, meu Deus do céu. Você vai no shopping center, cada lojinha daquela que vende alguma coisa, a gente pensa: só um sorvetinho, porque hoje eu estou sossegado. Ah, não, vou comer só um sanduíche, porque na verdade hoje é sábado, né? Meu Deus do céu. Olha como é que é o nosso corpo. Ele é cheio de mimos, exige da gente tanto, olha, higiene, prazeres, alimentação. De vez em quando ele põe a gente deitado de decúbito dorsal, permanente ou provisório, em decúbito dorsal, não é? Então olha como o nosso corpo é. No fundo, o nosso corpo, a gente precisa aprender a dominá-lo. E aí não é fácil, né? Existem aí um monte de escolas para dominar o corpo, né? Por exemplo, a escola da mesa. Saia da mesa com um pouco de fome, mas quem é que aguenta? Quem é que consegue sair da mesa com um pouco de fome? A gente sai da mesa porque pensa assim: meu Deus do céu, é melhor eu sair, porque a gente já não aguenta mais de tanto comer, não é assim? Normalmente não é assim? Então, olha quantas coisas a gente faz aí, tem que enfeitar o corpo, tem que fazer tanta coisa, meu Deus do céu. O corpo é um aguilhão para nós, mas nós gostamos dele, claro que nós gostamos e precisamos conservá-lo, é para isso que nós estamos aqui também. Mas é importante nós entendermos que nós somos seres imortais, somos seres espirituais e que nós vamos nos despedir da terra mais cedo ou mais tarde. Isso é importante. Eu conheci uma senhora que a família preservou ela por 2 anos. E na semana passada, não teve jeito. Ela teve um probleminha que não tem nada a ver com a modernidade e precisou ir embora. Aí fiquei pensando: 2 anos preservada, ninguém podia visitar, ninguém podia fazer nada, ninguém fazia nada, ela não podia fazer nada. E se ela soubesse, né, falar: olha, daqui 1 ano e meio eu vou embora, para que eu vou ficar desse jeito? Para quê? Não é? Ah, não, vamos tomar mais cuidado. Sim, cuidados são básicos e necessários, mas nós muitas vezes exageramos os cuidados, né? Já ouviram aquela história, por exemplo, de ajudar só quando a gente ganhar na loteria? A gente é bonzinho, né? Desde que alguém faça uma bondade com a gente, normalmente é assim, né? Então a gente fala: ai, Senhor, você podia me dar essa loteria de final de ano agora, né? 2021, a vida está tão difícil, eu ia ajudar tanta gente, Senhor, com esse dinheiro, não é? Aí a gente vai lá e faz um negócio bonitinho, olha que bonitinho, faz uma fezinha. Olha que nome que deram para esse troço, fezinha. Meu Deus do céu. E aqui na casa a gente faz o que então? Se na lotérica é fezinha, aqui o que é então? Aqui não é fezinha, é outra coisa. Então está confuso, olha como eles põem uns nomes bonitinhos, né? Para umas coisas complicadas, né? Faz uma fezinha lá, faz uma fezinha. Então, nós vamos aos poucos entendendo a nossa tarefa, o nosso trabalho. Os espíritos falam assim: vocês vão falar para pessoas que não querem ouvir. Normalmente acontece, né? Mas a gente precisa ter sutileza, precisa saber falar, saber como entrar no assunto, não é? Então, às vezes, por uma mera resposta, por uma mera colocaçãozinha, a gente já lança uma semente. E não é difícil. Querem ver alguns exemplos assim? Puxa vida, não é? Na próxima encarnação eu te pago. Não estamos admitindo a vida após a morte e a reencarnação? Não é? Na próxima encarnação eu te pago. E se eu pudesse escolher, tinha vindo em outra família. Olha só, quanta coisa a gente já pode falar sem que ninguém se ofenda, não é? Meu Deus do céu, olha só, se eu pudesse escolher o meu pai, por exemplo, não é? Meu Deus, a gente vai pensando que existem tantos termos que a gente já pode usar facilmente, não é? Então essa história na próxima encarnação é muito comum, né? Virou até um termo popular, né? As pessoas falam até sem perceber, até os nossos irmãos protestantes falam isso,
Na próxima eu quero vir diferente, quero vir mais cabeludo, menos narigudo, não é? Corpinho melhor, né? Uma condição melhor. Na próxima encarnação não quero você como irmão, não, quero outra pessoa. Você, não, de jeito nenhum. Na próxima encarnação, esquece, viu, que eu não vou casar mais com você, não, essa aqui foi a última. Mas a gente também pode dizer outras coisas, né? A gente pode dizer que a gente teria todas as encarnações junto com aquelas pessoas que a gente ama. Como eu vou pedir muito se eu tiver que voltar junto com você nesta vida, para a gente continuar o amor que nós temos um pelo outro. Então, a gente já pode, com muita sutileza, abordar esses assuntos das leis de ação e reação. Será que o Criador não sabe o que está acontecendo na Terra? Será que Ele não sabe? Será que não existe aí os benfeitores amigos que estão trabalhando incansavelmente para ajudar os humanos? Será que não existe? Quem será que está no comando do mundo? Será que o mundo está largado à deriva? Será que dá para entender isso? Claro que não, né? Se tivesse largado à deriva, nem sei se a gente estaria aqui mais, né? Porque de vez em quando está cheio de gente querendo apertar botão para tudo quanto é lado, né? Então o mundo não está à deriva. Por que será que existe uma equidade muito grande entre homens e mulheres? Há mais ou menos o mesmo número. Por que será isso? Coisa estranha, né? Quem será que controla? Podia ter muito mais homem ou muito mais mulher, mas não tem. O desequilíbrio existe, mas nós é que criamos, porque parece que existem países orientais que não permitiam o nascimento por muitos anos de mulher. As mães eram obrigadas a, sabe lá fazer o quê? Com as meninas que nasciam. E agora tem um desequilíbrio, porque tem muito mais homem do que mulher, mas isso não foi a criação que realizou. Isso foi nós que mexemos nesse fato, né? Nessa situação. Então, você veja quanta coisa a gente já pode falar, essas leis maravilhosas, não é? Puxa, por que para uns a vida sorri tanto e para outros? Por que existem pessoas que têm problemas graves, emocionais, mentais, físicos, aleijões? Não fizeram nada para isso, mas existem leis perfeitas. Tem coisas que não se explica, né? Mas a doutrina explica, fala, opa, nós não estamos aqui pela primeira vez, é sinal que nós aprontamos. Então, nós precisamos desamarrar, nós precisamos nos desvencilhar desse receio, desse medo que nós temos, para ajudar as pessoas a pensarem. É esse o objetivo da doutrina. E é justamente para isso que nós precisamos ler e conhecer. A gente pode escrever um monte de bobagem, mas os espíritos dificilmente escrevem alguma coisa desnecessária. Dificilmente. Olha, para achar alguma coisa desnecessária dos espíritos, só se o médium não for confiável. Mas se o médium for confiável, que nem o Chico, aqui só tem livro do Chico. Então esse aí mostrou que o que ele escreveu está tudo certo. Porque senão já teriam derrubado ele, acabado com a vida dele, né? Então, os espíritos não perdem tempo. Vejam lá em Kardec, no Livro dos Espíritos, por exemplo. Questões assim de altíssimas possibilidades, que a gente hoje ainda está estudando sobre o assunto, mas também ninguém pôde refutar, dizer, não, isso é um absurdo, isso não existe. Então, a gente vai percebendo que existe uma lógica, que existe um entendimento maior. Será que a gente pode competir em inteligência com os espíritos? Tem tanto intelectual aqui na Terra, né? Tanta gente que pensa tão maravilhosamente bem. Aliás, alguns pensam tão bem, mas eles não conseguem pensar para fazer o bem para as pessoas. Normalmente, as inteligências maiores da Terra, eles estão aí querendo entortar as coisas, né? Mas os benfeitores amigos que já pisaram no chão da Terra, nosso Napoleão, não é? Será que ele não nos socorre, nos acode, nos ajuda, nos inspira? E olha, às vezes uma inspiração vale mais do que... O Bezerra fala que o exemplo vale mais do que 1000 palavras, mas eu vou parafrasear ele. Uma inspiração vale mais do que 1000 pílulas de remédio. Uma inspiração. Olha só. Então, às vezes uma inspiração é assim, puxa vida, isso aqui preciso diminuir, preciso suprimir, não posso mais comer. Eu preciso me alimentar melhor, preciso beber mais água, preciso me movimentar mais. Uma inspiração.
E aí a gente quer remédio para dor no joelho, no calcanhar, na perna, nos braços, nas costas, na coluna, no braço, na cabeça. E às vezes está faltando só a gente se mexer um pouquinho, se movimentar. Então uma inspiração pode valer muito, muito. E é isso que os Espíritos fazem com a gente. Quando a gente está aqui, todo mundo já deve ter sentido isso. Sai daqui com uma vontade de fazer alguma coisa. Nossa, eu preciso ligar para uma tia minha, faz tanto tempo que eu não falo com ela. Eu preciso me comunicar com ela. Oh, minha mãe, meu Deus do céu, estou aqui em São Paulo, ela está longe. Preciso falar com ela. Ai, como eu sou relapso, né? A gente sai aqui com uma vontade. Ai, amanhã eu tenho certeza que eu vou começar a ler alguma coisa diferente. Pelo menos eu vou dedicar 5 minutos para uma leitura diária, porque 5 minutos não é nada. E a gente não consegue. Então, a gente sai daqui bem inspirado, que vale mais do que 1000 pílulas de remédio. O Bezerra falava assim, o exemplo, né? Quando a gente consegue dar um bom exemplo, ele vale muito mais do que 1 milhão de palavras. E ele dizia o seguinte, que o exemplo, ele instrui, mas ele arrasta. Então, quer dar um exemplo de vida maior para os nossos irmãos? Às vezes a gente não precisa de muita conversa, não. Não precisa de muito convencimento, não. É só ser uma pessoa melhor. Vocês vão verificar, nós vamos verificar como as pessoas reparam na gente. Meu Deus, aquele camarada falava palavrão demais, agora não vejo mais ele falar. Bom, a mulher deve saber melhor, porque com a mulher ele deve falar, né? Ou com os filhos, né? Mas com as pessoas ele se controla, ele se contém. Isso fica visível. Fica visível quando a gente tem uma atitude de equilíbrio diante de um monte de desequilíbrio que está ao nosso redor. Sabe aquele momento que está todo mundo em guerra e você se mantém firme, sereno, confiante, em paz? Isso arrasta as pessoas. Naquele momento da provocação que você se tranquiliza, se segura. Se você não consegue dar uma palavra de bom ânimo, você não fala nada e passa e segue adiante. Isso arrasta uma atitude, né? Uma iniciativa de favorecer alguém, mas às vezes alguém que ninguém imagina que alguém possa favorecer aquela pessoa. Pessoa que trabalha em casa, por exemplo. Não, hoje eu vou na sua casa, eu vou ver quantos filhos você tem, onde você mora, porque eu vou fazer uma sacolinha de Natal para os seus filhos. Quem que ia imaginar que a gente ia fazer isso? Não, a gente pega a sacolinha na casa espírita, mas as pessoas que estão ao nosso redor, a gente nem olha, né? Não é censura de quem pega na casa espírita, nós devemos pegar a da casa espírita também. E outra coisa, como que a gente lida com os recursos amoedados? Já repararam? Tinha uma brincadeira na infância, você vê que tem pouco cabelo branco, tem bastante cabelo branco, né? Aqui, tem uns que são disfarçados, né? Que era assim, 2 para você, não, 2 para mim e 1 para você, 2 para mim e 1 para você, não era assim? Uma brincadeira que era assim. Normalmente era alguma coisa que dava, por exemplo, dava um saco de bala e ia dividir com os irmãos, essas coisas, né? Mas, como que nós estamos lidando? A gente às vezes tem lá uma quantidade de recursos no banco e aí fica chorando pelas tabelas, né? Ou nós precisamos ajudar aqui para levar para o asilo lá em Itaquaquecetuba. Meu Deus, está tão caro o detergente, está tão caro a cândida, o papel higiênico está tão caro. Deixa que o senhor Moacir compra, ele sozinho, ele pode. O filho não, ele pode, né? Deixa que o senhor Moacir. Então como que a gente lida com isso? Quando tem um familiar que a gente percebe que precisa um pouco da nossa ajuda, pouquinho. Como que a gente se comporta? Uma pessoa querida, um estranho, você sabe que ele está precisando, você percebe. Como que a gente se comporta? 1 para ele, 2 para nós, ou 5 para nós e 1 para ele? Como que é? Não é? Então, o exemplo arrasta. A boa inspiração evita 1 milhão de remédios. E nós, espíritas cristãos que somos, precisamos estar atentos, porque nós não estamos aqui na terra, no mundo, para usufruir do mundo, nós estamos para ajudar o mundo. Tanto é que nós só somos 3% da população, 3%. 200 milhões, nós não somos talvez 6 milhões, acho que 600 mil, 6 milhões, né? 6 milhões, 3%.
10% seriam 20 milhões, 3% é 6 milhões. 200 milhões de irmãos nossos ainda estão procurando diretrizes, mas nós já temos, e nós precisamos ajudá-los a pensar. Aonde estiverem, do jeito que forem, está acostumado com álcool, gosta de ir nas baladas, não tem problema nenhum, nós não vamos corrigir a vida de ninguém, mas nós vamos ajudá-lo a pensar, a ter uma percepção maior sobre a vida espiritual, sobre a criação, sobre as leis de causa e efeito. Essa é a nossa tarefa aqui na Terra. Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus: vai Allan Kardec à Terra e fala aos rebanhos meus. Tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia. Cumpre lá a antiga profecia que eu fiz perante os judeus, como na dura Judéia, não temas tua missão. O Espírito verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e, como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis, e em Lyon, na França, viu a sua cruz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos estar fortes para continuarmos aquilo que precisamos realizar aqui na Terra, sem desânimo e sem medo, porque as ovelhas não caem em armadilhas de lobo.